Então, vamos lá, né, pessoal? Na aula anterior, a gente falou sobre o método das malhas. Então, recapitulando, né? Lá no método das malhas, primeiro eu apresentei para vocês circuitos que só tinham fontes de tensão, e aí a gente usava a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha para descobrir as equações das malhas. As equações de cada malha, né? Resolvendo o conjunto de equações, vocês descobrem as correntes de cada malha. Depois, a gente viu uma segunda etapa, foi exatamente o tema da aula anterior, que foram circuitos contendo fontes de corrente. E aí, vocês lembram lá, tinha duas possibilidades. A primeira é quando a fonte de corrente está na extremidade do circuito, né? Quando ela só faz parte de uma única malha. Então, dali você já tem a corrente de malha, né, de forma direta. E a segunda ocasião é quando eu tenho a fonte de corrente compartilhada entre duas malhas. Pode acontecer de ser entre duas ou mais malhas, inclusive. Então, primeiro você precisa encontrar a relação entre as correntes de malha e a fonte de corrente, tá? Com a lei de Kirchhoff das correntes. E depois vocês utilizam a lei de Kirchhoff das tensões no entorno daquele conjunto formado pelas malhas, né? Que eu chamei de supermalha. Tá certo? Então tem que sempre relembrar esse procedimento. Hoje a gente já vai ver aqui, ó, o método dos nós. Tá? Então, tem uma certa semelhança lá com o método das malhas, só que vocês vão ver que tudo que acontece lá para a corrente aqui agora vai acontecer para a tensão, né? Lá as incógnitas eram as correntes, aqui as incógnitas vão ser as tensões, ou os potenciais. Lá no método das malhas, vocês definiam as correntes de malha, e o número de equações era igual ao número de correntes de malha. Aqui vocês vão ver que o número de equações é igual ao número de nós menos 1, porque um nó sempre vai ser a referência. Tá? Então isso aí, de certa forma, simplifica a resolução. Tá bom? Lá no método das malhas também, quando a gente apresenta ele só com fontes de tensão, vocês usam a lei de Kirchhoff da tensão para cada malha. Aqui, a apresentação do método dos nós, vocês vão ver que vai ser só com fontes de corrente primeiro, porque a gente obtém as equações por meio da lei de Kirchhoff das correntes. Tá? Então, vamos ver como que é isso aqui. Tem alguma dúvida, gente, da aula anterior? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, a gente está lá no método das malhas, né? É bom que dá uma relembrada aqui. Aí eu bato o olho aqui e já avalio, né? Eu só tenho fonte de tensão? Não. Tem a fonte de corrente aqui embaixo, né? Então, vocês têm essa fonte aqui de corrente, né? Aí cai naquele segundo caso, a fonte de corrente está compartilhada ou não entre malhas? Não está, está na borda. Então, isso aqui, gente, na verdade, eu já sei que a corrente que flui aqui por esse ramo é 8 amperes, né? Então, eu posso fazer assim, ó, eu vou supor o sentido das correntes das malhas. Beleza, todo sentido horário. Apesar, né, pessoal, que vocês estão vendo que essa corrente aqui na malha, na terceira malha aqui, ela é 8 no sentido oposto, né? Então, vocês poderiam já adotar o 8 aqui no sentido oposto. Não tem problema, é só ficar de olho nisso lá na hora de fazer as equações. Eu vou chamar aqui de A e B, eu vou fazer assim, e chegar nas mesmas equações. E aqui IC, né? Então, a primeira coisa que eu já sei desse circuito, IC é igual a menos 8, né? Porque eu adotei o sentido contrário. Já é uma solução aí, né? Aí vamos lá agora. Malha A. É lei de Kirchhoff das tensões. Não tem um caso da supermalha. Na malha A. Aí vai ficar o quê? Vou começar daqui, por exemplo. Aí vou contornar tudo aí, até chegar aí de novo. Então, fico com 3IA. Vamos deixar as fontes de tensão para o final. Mais 4. Ali já tem o efeito tanto de IA quanto de IC, mas só que o IC vem no sentido contrário de IA. Mais 4, que multiplica agora IA, desculpa, que eu falei IC e não escrevi IC, né? Aqui, IA, agora IB, que vem no sentido contrário aqui nesse elemento. Mais 1 vezes IA,
E agora eu vou olhar para as fontes de tensão, né? Poderia ter feito ao longo daqui da minha conta, mas deixei para o final. No sentido horário, vocês observam que essa fonte de tensão aqui, ó, essa primeira V1, abaixa a tensão em 62 volts nessa malha. E essa outra aqui aumenta em 20. Certo? Então, no fim das contas, eu tenho, no sentido adotado, né, eu tenho uma queda de tensão, certo? De 42 volts, não é isso, gente? Então, isso aqui é igual a menos 42. Entendido? O que é isso, né? De novo, repetindo. Igual a gente já falou, discutiu, é bom discutir isso aqui. De onde vem esse menos 42 aqui, ó? O que acontece? Se eu estivesse fazendo daquela maneira, né, que o somatório algébrico das tensões do percurso fechado é igual a zero, então aqui, ó, eu adotei sinal positivo para todas as quedas de tensão, né, no sentido horário ali, que foram pelas resistências. Na hora que eu fosse avaliar aqui, ó, se eu tivesse começado daqui, ó, desse ponto ali que eu marquei em preto, a primeira queda de tensão não seria 62? Certo? Então seria aqui, ó, 62, mais a segunda 3A. A outra não seria, agora aqui seria queda ou aumento, né, em 20, ó. Já é um aumento, porque vai do menos para o mais. Então depois do 3A não teria aqui menos 20? Se eu adotei sinal positivo para queda, eu tenho que adotar o sinal contrário, né, para elevação. Então, por isso, ó, 62 menos 20, 42. Passa para o lado direito da igualdade, menos 42. Eu já fiz dessa forma mais direta anteriormente, porque eu já fico com meu termo independente do lado direito da equação. Eu não tenho que montar aquela equação na ordem, né, para eu poder resolver o sistema, de forma mais fácil. Então, eu já pulei essa etapa e já coloquei o termo independente aqui, de certa forma, com maior agilidade. Mas todo mundo tem que ficar à vontade, né, para escolher a maneira que julgarem mais fácil, tá? Então, vou apagar aqui até, ó, para não confundir. Prosseguindo, né? Organiza a equação. Então, a gente vai chegar só nas equações em que eu tenho 3IA, mais 4IA, 7, mais 4IA, 11. Peraí que não ficou legal. 11A. E B, eu tenho menos 4IB. Peraí, tem mais um IA ali. Tem mais um IA aqui, né? Então, 12IA. Dali, IB, menos 4IB. IC, menos 4IC. Igual a menos 42. Tranquilo? Próxima, né? Agora eu estou na malha... Vou voltar para a caneta aqui, vermelha. Agora eu estou na malha B. Lei de Kirchhoff das tensões. Na malha B. Como fica, né, pessoal? Posso começar de onde eu quiser. Vou começar daqui, ó. Sentido horário. Vai ficar 2 que multiplica, né, a corrente resultante aí no sentido horário, ela é IB menos IC. Mais 2, agora só experimenta IC. Mais o 4. Agora aquele 4 ali, né? Ele está com IB e eu tenho IA lá na contramão. Igual a zero, porque não tem nenhuma fonte de tensão aí nessa malha. Então, ficou assim, né? Quantos IA eu tenho? Menos 4 IA. IB, 2IB, mais 2IB, 4IB, mais 4IB, mais 8IB. Menos 2IC. Igual a zero. Pode dividir tudo por 2, né? Fica menos 2IA. Mais 4IB.
menos IC igual a zero. Tá? Se eu tivesse feito assim, né, ó. 1, 2 e 3. Eu jogo 1 em 2, 1 em 3, e aí depois manipulo o resultado disso, né? Porque IC aqui eu já sei quem é, aí eu fico com a expressão em função de A e B. IC aqui eu sei quem é, fico com outra expressão em função de A e B, manipulo as duas e encontro a resposta. Vamos então entrar no tema aqui do método dos nós, né? Antes disso, pessoal, vamos só fazer um parêntese aqui para relembrar a questão da polaridade aqui dos potenciais, né? Então, pessoal, vocês vão ver que lá no método dos nós, daqui a pouquinho, o primeiro passo é escolher esse potencial aqui, ó, de referência, tá vendo esse símbolo aqui? É o símbolo do terra. Esse símbolo aqui, ó, do terra, ou então GND, né? Ground, em inglês. Tá? Sempre a gente não trata com diferenças de potenciais aqui no circuito, né? Com as tensões ou DDPs. Quando você pega o medidor lá para fazer uma medida, né? Um voltímetro, você não tem uma ponta de prova vermelha e uma preta, né? Então, na verdade, você encosta a ponta de prova preta num ponto, é a referência, né? E a vermelha vai medir quantos volts tem a mais ou a menos em relação àquele ponto de referência, tá? Então, para o nosso caso aqui, a gente escolheu a referência aqui embaixo. Quando a gente faz isso, automaticamente VC é igual a zero. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que cada potencial, né, a gente vai dar nomes a esses potenciais. Então, aqui eu tenho uma região de mesmo potencial, ó, a região toda aqui, o fio meu aqui é ideal, né, então eu vou falar que ela tem um potencial VA, essa outra região aqui já tem um potencial diferente, né, ocasionalmente pode até ser igual a VA, mas eu vou chamar aqui de VB, e aqui embaixo, ó, essa região inteira maior aqui, ó, tem o mesmo potencial que eu estou chamando aqui de VC. Tá? Aí agora que entra a questão da diferença de potencial, né? Se eu quiser VAB, igual está aqui, ó, com essa polaridade aqui, né? Mais e o menos aqui. VAB significa VA menos VB. Então, na prática, eu peguei a ponta de prova, se eu tivesse meu medidor, né, para medir o VAB, eu teria minha ponta de prova preta aqui, ó, de referência, e a ponta de prova vermelha aqui, ó. Tá? Isso aqui indo lá para o medidor. Beleza? Então, eu estou medindo quantos volts VA tem em relação a VB. Tá? O que mais, né? É questão só de convenção aqui, né, pessoal? É importante, para a gente não errar. Se eu multiplicar por menos 1 aquilo ali, né, eu fico com VBA. VBA já é VB menos VA, que é igual a menos VAB. Então, já falei isso antes, né? A mesma coisa de eu pegar agora esse medidor meu ali e inverter as pontas de prova dele, né? Então, agora o VA que fica sendo minha referência, ele que fica com a ponta de prova preta. Eu estou testando, na verdade, estou medindo, na verdade, quantos volts VB tem em relação a VA. Tá certo? Então, mesmo raciocínio aqui, né? Eu tenho VAC, então eu escrevo com essa polaridade aqui dessa maneira. E aqui, VBC. Tá? Então, isso é muito importante, que agora a gente vai trabalhar com esses potenciais aqui em cada nó como incógnitas. Tá bom? Então, vamos adiante aqui. Olha só esse circuito aqui. Primeiro, né, a gente vai ver circuitos contendo apenas fontes de corrente. Tá? Se vocês lembrarem lá no método das malhas, a gente viu circuitos contendo apenas fontes de tensão. Né? Aqui, como a gente está vendo o primeiro circuito contendo apenas fontes de corrente, a gente usa a lei de Kirchhoff das correntes em cada nó. Lá no método das malhas era a lei de Kirchhoff das tensões. Tá? Então, olha os passos aqui. Ó. Eu vou identificar primeiro os meus nós. Então, eu tenho esse circuito aqui embaixo de exemplo. E eu vou identificar as regiões aqui. Ó. Essa região inteira aqui é um nó. Né? Não vamos ter... A gente tem que pensar na região, porque um nó não é só esse pontinho aqui não, tá certo? Essa região inteira aqui, ó,
ela representa o potencial VA, tá? Eu prefiro fazer assim, porque senão tem desenho que acaba confundindo a pessoa, e numa região de mesmo potencial, ela acaba marcando mais de um nó, e inserindo mais uma equação no sistema, né, sem necessidade. Então, a região inteira aqui, ó, é VB, tá? Aqui o caso, né, embaixo eu podia falar que aqui eu tenho um nó e aqui outro, né, mas não é verdade, né? No potencial aqui dessa região toda aqui de baixo, ela é VC, a região inteira. Tá? Então, eu vou dar nome a esse nó aqui inferior, seria meu nó C com potencial VC, né? Ali em cima eu tenho meu nó A, meus nós A e B, com potenciais VA e VB ali, respectivamente. Tá? Primeiro passo foi esse, identifiquei dei nome aqui, né, aos potenciais, beleza? Segundo passo, eu vou aterrar, escolher o nó de referência ou terra, né, é o que eu falei lá, o GND. Posso aterrar VA? Posso, escolher como referência. VB? Posso, qualquer um, tá? É mais comum a gente colocar esse sinal de terra na parte inferior do circuito. Uma indicação prática aí, legal, agora em relação a já a montagem das equações, é escolher o referencial no potencial que tem maior número de ramificações, porque para aquele potencial a equação seria maior. Esse aqui eu tenho mais ramificações, né? Eu tenho uma, duas, três, quatro ramificações, tá? E ele está aqui embaixo, é mais comum a gente escolher aqui, então ele foi escolhido como referência. E agora eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes em cada nó, então não tem muito segredo, tá? Então vamos fazer aqui para esse circuito, aqui no cantinho, como ficariam as equações, né? Então, para o primeiro passo ali, né? Lei de Kirchhoff das correntes. Em A. Né? No nó A ali. O que fica, pessoal? Lei de Kirchhoff das correntes não é o somatório das correntes que chegam igual ao somatório das correntes que saem, tá? Então vamos fazer igualzinho foi adotado aqui. Você está vendo que eu já coloquei uma corrente aqui I1, I2 e aqui I3? Então, vamos lá. Quais as correntes que chegam nessa região aqui que eu chamei de A, né? Eu tenho certeza aqui que a corrente I1 chega, né? A fonte corrente já me indica isso. Então, I1 chega. E aí, I1 maiúsculo, tá? Seria a tensão, a corrente nominal dessa fonte. E eu tenho I1 minúsculo e 2 minúsculos saindo. Então, I1 é igual. I1 ali minúsculo mais I2. Aí, como que eu faço? I1 aqui maiúsculo já é a corrente, né? Agora, esse I1 minúsculo e I2, eu vou ter que colocar ele em função dos potenciais, né? Lembrando aqui que os potenciais são minhas incógnitas. Então, agora eu uso a lei de Ohm, né, para identificar quem é I1. Olha I1 aqui, ó, nesse circuito. Não é a corrente que desce por R1? Tá? Então, sempre eu tenho que fazer essa leitura, né? Usando a lei de Ohm aqui, ó, para R1, para achar a corrente I1 que desce é sempre o potencial de partida, então a corrente parte de VA, menos o potencial de destino, que é o VC, dividido pela resistência R1. Então, a lei de Ohm tem essa leitura, né? Não é simplesmente V igual a RI. Por quê? A tensão aí tem uma polaridade e a corrente tem um sentido. Tá? Então, sempre aqui, ó, com a resistência elétrica, eu tenho aqui A e B e a resistência, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma corrente naquele sentido. A lei de Ohm se aplica assim, ó. VA menos VB sobre R é igual a I. Tá? Como que eu gosto de dizer isso, né? Você tem que sempre olhar a corrente aqui com esse sentido vai ser potencial de partida, VA, menos o potencial de destino, VB, dividido pela resistência que ele enfrenta. Tá? Sempre com essa leitura aí, para respeitar os símbolos aqui do circuito. Tá? Para não esquecer, né, a gente até fala, né, que essa leitura, ela nos lembra também
a questão do vento, né? O vento sempre vai de sempre vai de uma região de pressão maior para uma de menor pressão. Um objeto vai de um ponto de maior potencial gravitacional para um de menor, tá? Então tem várias formas de fazer alguma associação para a gente lembrar disso aqui, né? O escoamento de água também vai de um ponto de maior pressão para um de menor. Então vamos. Feita essa leitura, eu parto para I2, né? Eu só inverti a ordem aqui, que eu vou colocar aqui isso é igual a I1, para eu já montar a minha equação, né? Com a incógnita, as incógnitas do lado esquerdo e o termo independente do lado direito. I2 vai ser o quê? Potencial de partida, então ele parte de VA em direção a VB, enfrenta a resistência R2. Então vai ser VA menos VB, ou VAB, né? Dividido por R2. É só isso. Encontrei a primeira equação. A segunda equação, lei de Kirchhoff. Aí eu vou ter que sair e voltar. Só um minutinho. A segunda equação, vou ter que fazer aqui, ó. Lei de Kirchhoff das correntes em B. Né? Lembrando que isso aqui é VB, essa região inteira é meu potencial VB. Mesma coisa, né? Então eu vou considerar que I2 está chegando nesse potencial aí. Então I2, se ele chega no potencial, se ele chega naquela região B ali, né? I2 vai ser potencial de partida, é VA menos VB, dividido por R2. Mais, quem mais chega? Essa corrente aqui, I2 maiúsculo. E quem mais sai, né? Então, as que chegam são iguais às que saem. A corrente que sai aqui por R3 é VB menos VC sobre R3. Tranquilo? Então, teria ali minhas duas equações, resolveria os dois sistemas, achava a minha resposta, né? É interessante ver aqui, pessoal, como eu aterrei o VC já é igual a zero. Eu não preciso de uma equação para VC, né? Então, aqui no meu sistema, eu ia cortar aqui o VC, ó, VC igual a zero, e aqui VC igual a zero. Então, eu fico só com o sistema em função de VA e VB. E acho soluções. Sabendo VA e VB, eu consigo calcular todas as diferenças de potenciais e correntes aí no circuito. Todas as saídas. Na região B, o que eu estou fazendo? De novo, lei de Kirchhoff das correntes, né? Então, o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das que saem. Correntes que chegam, né, em VB, I2, é uma corrente que vai chegar aqui, ó. E quem mais chega? Essa corrente aqui, I2 maiúsculo. E a que sai, I3. Então, quem é I2? Potencial de partida menos o de destino sobre a resistência que ele enfrenta. Então, é VA menos VB sobre R2. Outra corrente que chega, I2 maiúsculo. Vai ser igual às correntes que saem, né? Quem sai, ele é I3 minúsculo. Então, é VB, potencial de partida, menos o de destino, VC sobre R3. Aí eu acabei dizendo que, como VC é a referência, ele é igual a zero. Não preciso de nenhuma equação para esse potencial VC, porque ele já é conhecido, que ele foi definido como zero. Com isso, né, eu corto ali VC nas minhas duas equações, eu fico em função apenas de VA e VB. Resolvo o sistema, acho VA e VB, consigo achar tudo do circuito. Tranquilo? Então, vamos por um exemplo aqui agora com valores. Com valores numéricos. Tentem fazer esse aqui, pessoal. Tentem chegar só nas equações, né? Porque eu acho que já é uma oportunidade para a gente tirar dúvida. Porventura errou algum sinal, alguma coisinha, a gente já discute aqui melhor. Tá? Vou dar aí 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. E aí, pessoal, vamos lá? Olha aqui como é que vai ser, ó. O que eu vou ter que fazer, então? Já tá meio caminho andado para vocês aqui, porque já estão identificados aqui os potenciais, né? Ó. Eu já tenho aqui a região toda identificada como a região A, potencial VA, a outra região minha aqui do circuito de mesmo potencial, região B,
potencial VB. A minha terceira região C, de potencial VC. E aqui embaixo, né, a região que tem maior número de ramificações, ela foi escolhida como terra, né, até para simplificar o conjunto de equações, porque ela seria a expressão maior. Seria a expressão maior do conjunto de equações. Na região D, quando eu faço aqui VD, quando eu chamo essa região de VD, de D, né, potencial VD, e coloco esse símbolozinho aqui da referência, eu estou falando que VD é igual a zero. Tá certo? VD igual a zero. Estou do outro lado aqui, porque ficou parecendo diferente. Agora vamos lá. Então, vou ter que montar uma equação para cada nó. Então, lei de Kirchhoff das correntes em A. Tá? É até um costume, pessoal, a gente imaginar que as correntes que eu não conheço, que eu não sei, né, pelas resistências, as desconhecidas são pelas resistências, né? As correntes dessas fontes de corrente já estão escritas aqui quais são os valores, ó. 6 amperes, 3 amperes, 2 amperes. É comum dizer que elas saem pelas resistências, mas tanto faz você imaginar que sai ou que chega, tá? Vocês vão ver que quando você imagina que elas saem pelas resistências, fica mais fácil de organizar a equação dessa maneira sugerida aqui nessa caixinha, tá? É uma ideia parecida com o que eu tentei passar para vocês lá no método das malhas. É uma forma mais direta, né? Tem que ter um cuidado, tem que saber, tem que entender bem o que está por trás disso aqui, né? Que é a lei de Kirchhoff das correntes. A maneira mais direta, tem que tomar cuidado para não errar. E ela já cai com minha equação de forma mais organizada, pensando que as incógnitas estão do lado esquerdo da igualdade, termo independentes do lado direito, tá? Quando eu imagino que as correntes que saem pelas resistências estão do lado esquerdo, sempre vai acompanhar a equação, aqueles potenciais dos nós. E do lado direito, se eu imagino que são as correntes que chegam pelas fontes, são os termos independentes. Ah, mas se a corrente da fonte sai, então ela é positiva do lado esquerdo e, na verdade, ela ganha um sinal negativo aqui do lado direito. Tá? Vamos discutir isso aqui melhor. Então, para o potencial A, o potencial VA, né? O que eu tenho ali? Eu sei que... Eu vou primeiro fazer igual eu fiz anteriormente. Eu sei que ali chega a corrente 6, né? E aí, eu sei que está saindo ali essa corrente aqui de 3, ó. Ela sai aqui dessa região A. Então, se eu falei que chega 6, ela é positivo, quem sai é negativo. Agora, nas resistências, eu não sei qual que é o sentido das correntes, tá? Mas o sentido que eu imaginar, eu vou ter que transcrever aqui na forma de equação, né? Eu vou ter que transcrever isso de forma bem coerente com o que eu propus aqui no meu desenho, tá? Por exemplo, se eu imaginei que a corrente sai pela resistência R1, se ela sai de A em direção a D, né? Tem que ser o quê? Eu estou falando que as correntes que saem são negativas aqui nesse meu exemplo, né? E as que chegam positivas. Então, se é uma corrente que sai, é menos. Tá? Agora vem com a expressão. Qual que é a corrente que sai aqui, ó? Qual é a expressão dessa corrente que desce por R3? É potencial de partida, ela parte de VA em direção a VD, enfrenta a resistência R1, que são 3 ohms. Beleza? Quem mais? Eu tenho ali, eu posso imaginar que essa corrente aqui também, ó, ela sai, né, de VA em direção a VB. Então, menos VA menos VB sobre 6, isso é igual a zero, tá? Agora eu vou ter que reorganizar essa expressão toda aí, não é? Com incógnita do lado esquerdo, termo independente do lado direito. O que eu vou fazer para agilizar a minha vida aqui, ó? 6 menos 3, 3. Positivo, né? Se eu passar esse 3 para o lado direito, vai ficar menos 3, tá? Mas eu vou passar ele aqui, eu vou multiplicar tudo por menos 1 aqui mentalmente, vai ficar 3 aqui, ó. E aí eu vou ficar com mais nessa expressão e mais nessa expressão. Vou ficar aqui do lado esquerdo agora, ó, VA menos VD. VD não é zero? Eu nem vou escrever aqui, fica VA sobre 3, mais
VA menos VB sobre 6. Certo? Agora vamos fazer usando esse raciocínio aqui da sugestão, para vocês verem a diferença, né? Lembrando, né, pessoal, que eu adotei aqui positivo para corrente que chega e negativo para que sai, mas isso é opcional, né, desde que eles sejam sinais opostos. Vamos adotar aqui agora, vou esquecer o que eu fiz aqui, e vou pensar assim, ó. Correntes que saem pelas resistências, né? Então, é o que estava aqui mesmo. Então, eu tenho uma corrente que desce por R1, que vai ser VA menos VD, que é zero, né? Então, VA menos VD, dividido por 3. Tem uma outra que sai aqui por 6 ohms, que vai ser VA menos VB, dividido por 6. É igual as correntes que chegam pelas fontes, né? Então, chega quem? Chega 6, não chega no total 6 menos 3, porque o 3 sai, não é isso? Então, chega a 3. Vendo como é que foi mais direto? Né? Com menos volta, para eu já organizar minha equação com incógnitas do lado esquerdo, termo independente do lado direito, tá? Mas aí fiquem à vontade para escolher a maneira que vocês acham mais fácil, tá? Para eu simplificar essa expressão aqui, né? Vou multiplicar aqui tudo por 6, né? Então aqui fica 6 dividido por 3, 2. Então vamos lá. O que eu fiz, né? Estou usando essa leitura aqui da lei de Kirchhoff das correntes, né? Eu vou imaginar, ao invés de fazer detalhado, igual eu fiz aqui em cima, que foi o somatório algébrico das correntes em um nó igual a zero, né? O algébrico significa adotar sinal contrário em relação às correntes que chegam e as que saem, tem que ter sinais contrários. Eu vou falar que o somatório das correntes que saem pelas resistências é igual ao somatório das correntes que chegam pelas resistências. Então, eu imaginei que sai como eu não sei o sentido da corrente nas resistências, eu posso imaginar que sai, né? Eu imaginei que sai uma corrente aqui, ó, por R1. Então, a expressão dessa corrente pela lei de Ohm é potencial de partida, VA, menos o potencial de destino, VD, ela vai de A para D, enfrenta a resistência de 3. Então, tá lá, VA menos VD sobre 3. Aqui agora, eu estou imaginando que sai uma corrente de A em direção a B. Então, é potencial de partida, VA, menos o de destino, VB, sobre 6. E agora, isso é igual à contribuição das fontes de corrente, né? Então, quem é que chega ali, ó? Na verdade, chega, não é 6 e 3 não sai? Outra fonte. Na verdade, fica 6 menos 3 aqui, né? Porque no fundo, a corrente de 3, ela é uma corrente que ela não está chegando, ela está saindo, né? Então, ela é positiva desse lado aqui, esquerdo da igualdade, tá? Ao passar para o lado direito, ela fica negativa. Então, a resultante aqui das correntes que chegam pelas fontes seria 3. Tranquilo? Então, resolvendo aquilo ali, eu chego nessa primeira expressão aqui, 3VA menos VB igual a 18. Agora, gente, eu faço para o nó B. Esqueço tudo que eu fiz no A, não tem interferência entre um e outro, não. Tá? Vou fazer aqui, ó, para o nó B. Lei de Kirchhoff das correntes em B. Vamos lá junto aqui, ó. Então, eu vou imaginar que as correntes saem pelas resistências. Então, eu tenho uma corrente que estou imaginando que sai aqui de B em direção a D. Então, fica VB menos VD sobre 3. Estou imaginando que sai uma corrente aqui, ó, de B em direção a A. VB menos VA sobre 6. Vou pensar que sai uma corrente aqui de B em direção a C, enfrenta a resistência de 3 ohms. Então, mais VB menos VC sobre 3.
e chega uma corrente, aí eu tenho certeza que chega a 3 amperes. Então, o somatório das correntes que saem é igual a 3. Beleza? Vocês podem falar, alguns podem estar se questionando aí, professor, mas essa corrente em R2 aqui, você tinha acabado de considerar no A, que ela saía de A em direção a B. E agora aqui você considerou que ela vai de B para A. Não tem problema nenhum, tá? Por quê? Ó, vou explicar o porquê. Isso aqui é interessante, né? Ó. Se eu estivesse considerando que ela, ao invés de sair de B em direção para A, estivesse considerando que ela vai de A para B, então esse termo aqui, ó, seria uma corrente. Esse termo aqui, ó, seria uma corrente que sai e não que chega, concorda? Se ela é uma corrente que sai, ela ficaria do lado direito da igualdade. E ela sairia como? Não seria de B em direção a A? Não, desculpa, seria de... Perdão, vou voltar. Falei o contrário. Se essa corrente aqui que sai pela resistência, VB menos VA sobre 6, eu estivesse imaginando que ela chega no nó B, igual está indicado aqui pela seta, né? Então, as correntes que chegam estão do lado direito da igualdade. Então, ela chegaria como, né? Ela chegaria partindo do potencial A menos VB sobre 6. Não é isso? Quando você passa esse termo aqui para o lado esquerdo da igualdade, ele não fica exatamente como está aí, ó? Exatamente como eu escrevi. Então, por isso que não importa, né? O sentido aqui das correntes nas resistências. Na verdade, não é que não importa, é opcional a escolha, tá? Mas à medida que você escolhe aqui no desenho, no circuito, né, diagrama do circuito, você tem que ser fiel a isso na hora de escrever e transformar isso em equações. O que você não pode fazer é dizer que essa corrente ali, ela na verdade está saindo, né? Você não pode dizer que ela está saindo e escrever aqui no lado esquerdo, eu estou considerando minhas correntes que saem, a expressão da corrente que chega, aí fica errado, tá? Com o tempo aí vocês vão pegar na prática. Então, como é que fica a minha expressão ali? Vai ficar assim, né? Multiplicar por 6 aí de novo também, né? O VD aqui é 0. Tem mais VD? Não tem. Então fica assim, né? Multiplicando por 6, dividido por 3, 2 VB. Mais. Aqui o 6 some, né? VB menos VA. Mais 6 dividido por 3, 2. VB menos 2 PC. Igual a 18. Quantos VA eu tenho? Menos VA. VB 2. 2 mais 1 aqui, 3 VB. 5 VB. Menos 2 VC. É igual a 18. Então, cheguei aqui na minha expressão 2. E falta a expressão 3 aqui para o potencial C. Vou fazer aqui, né? Lei de Kirchhoff das correntes em C. Aí como é que vai ficar isso, ó? Vamos ver se vocês pegaram aí, ó. Vou imaginar que sai as correntes pelas resistências. Então fica VC, parte de VC em direção a VB, VC menos VB, VC menos VB sobre 3, mais VC menos VD, que é 0, né? Sobre 6. Quem é que chega ali na região C? 2 amperes. Igual a 2. Multiplicando por 6, dividido por 3, 2. 2VC, 2VC menos 2VB. Dois VC menos 2VB, mais VC, igual a 12. Então, fiquei com menos 2VB, mais 3VC, igual a 12. Beleza, gente?
Aí, na verdade, você está considerando que ela vai de VA até VB, tá vendo? Pode fazer, só que aí ela aparece aqui, ó, do lado direito da igualdade. Quando você passa esse termo para o lado esquerdo, aí ele vira VB menos VA, tá vendo? Que multiplica por menos 1. Então, por isso que é opcional a questão de se chega ou se sai. Só que se você considera que chega ou que sai, você tem que ser fiel a isso na hora de montar a equação, né? É aí que é o ponto crítico para errar o sinalzinho, né? De mais ou menos, ou colocar, o que é a mesma coisa de colocar no lado errado ali da igualdade, né? Dependendo da forma que você está montando sua equação. É aí que tem que ter bastante atenção. Beleza, gente, vamos resolver esse sistema aqui, ó. Como é que eu faço aqui, ó? Me ajuda aí. Eu tenho essa primeira equação que está aqui, ó, função de VA e VB. Essa de baixo a 2 tem todos os termos, A, B e C. E essa última aqui tem, a terceira tem B e C. Depois vocês olhem lá também o método de Cramer, né, que vocês usam lá na álgebra, para resolver os sistemas, né, vocês colocam a matriz dos coeficientes, acham o delta, e por aí vai, tá? É uma maneira legal aqui de resolver sistemas, né? Mas aqui por substituição mesmo, dá para resolver também. Então, o que está comum aqui nessas três equações é o termo VB. Então, vou pôr todo mundo em função de VB. Ó. Então, eu vou jogar 1 e 2 eu vou jogar 1 e 3 em 2. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem, ó. Vou jogar aqui, ó. Um e 3 em 2. Voltando aqui para eu copiar as expressões, como é que vai ficar? Ó? Então, aqui eu tenho menos VA, aí eu vou ver quem é VA aqui, ó. VA nessa expressão aqui, ó. Ele é 18 mais VB sobre 3. E isso está multiplicado por menos, né? Mais 5VB, eu já deixo do jeito que está. Agora eu olho para menos 2VC. É menos 2, e multiplico VC. Quem é VC? Olhando a expressão 3, ó. VC é 12 mais 2VB. E isso está dividido por 3, né? E voltando aqui, isso tudo é igual a 18, né? Me ajuda aí para eu não errar nada aqui, né? Nas contas. Vamos acompanhando aí. Então, aqui para eu sumir com esse 3 do denominador, eu posso multiplicar por 3 todo mundo, né? Então fica menos 18. Vou pôr assim um parênteses aqui para ficar mais claro. Menos 18, menos VB. Aí eu estou multiplicando por 3, mais 15 VB. O 3 aqui, né, vai sumir. Estou multiplicando, o denominador some. Aí fica menos 24, menos 4 VB. É igual. Aqui eu estou multiplicando por 3, né? Sobre 2, 54, não é isso? 24 sobre 2, 54. Então, quantos VB eu tenho aqui? Ó? 15 VB menos VB, 14 VB. 14 VB menos 4 VB, 10 VB. E aí eu fico com 54 mais 18 mais 24. Vou agilizar aqui, ó. 96. Então, VB igual a 9,6 volts. Beleza? Aí agora eu volto e encontro VA. Na minha expressão aqui, olhando para cá, ó, né, eu tenho VA é 18 mais VB sobre 3, então vai dar 18 mais 9,6 dividido por 3, então dá 9,2. E VC é 12 mais
2 vezes 9,6 dividido por 3, 10,4. Beleza, gente? Vamos ver aqui no circuito se faz sentido, então. Vamos ver aqui, ó. Se tiver alguma continha errada, né? Agora o circuito vai acusar isso. Vamos ver como, né? VA eu descobri que é 9,2. Vamos ver se vai fazer sentido. 9,2 volts. VB, 9,6. E VC, 10,4. Então vamos ver. E aqui embaixo tudo é zero, né? Então se VC é 10,4, 10,4 dividido por 6, aqui eu teria uma corrente de 1,73 ampere. Aqui, ó, eu tenho uma corrente que vai do maior potencial, 10,4, até o menor. E ela é de 10,4, a diferença de potencial é 10,4 menos 9,6. E isso aí dividido por 3, eu tenho a corrente de 0,26. Até agora bateu, né? Porque subiu, chegou 2 aqui, ó. Né? Ficou, o errinho aqui ficou na verdade aqui é 0,27, né? Que eu não arredondei certo. Então bateu aqui para essa checagem. Que mais que eu sei desse circuito? Eu vou calcular a corrente que está aqui, ó, nessa resistência. 9,6, a diferença de potencial 9,6 menos 9,2 dividido por 6. Então aqui deu 0,07. 0,07. Ali saiu 3, aqui chega 6. Aqui eu sei que desce uma corrente de quanto? De 9,2 menos 0, né? Dividido por 3. 3,07. Aí vamos ver se a conta fecha. As correntes que estão chegando aí, ó. 6 tem que ser igual a 3, tá batendo, né? A 3 mais 3, isso mesmo, né? Ó, 6, não, pera lá. 6 está chegando. 6,07 está chegando. E quem está saindo é 6,07 também, porque sai 3 aqui por cima e 3,07 aqui em 3 ohms. Tá certinho. E aqui, ó, para fechar, né? Qual que é a corrente que desce aqui, ó? 9,6 dividido por 3. Aí agora bateu, né? Então tá chegando aqui 3, ó, dessa fonte. E tá saindo 3,2. Mas tá chegando mais quem aqui? Na verdade, o total que chega é 3,27. Aí sai 3,2 aqui e 0,07 para lá, 3,27. Fechou. Então tá tudo certinho. Beleza, gente? Tranquilo, pessoal. Para a gente finalizar aqui, ó, vamos fazer mais um exemplo aqui, chegar pelo menos nas equações. Agora que eu acho que vocês já entenderam mais ou menos a ideia, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero que vocês cheguem só nas equações, né? O resto aí fica por conta da matemática. Vamos achar a expressão disso aqui? Para todo mundo chegar nas mesmas equações, eu já vou sugerir aqui o nome dos nós e o terra, tá? Olha como é que eu vou escolher aqui, ó. Um circuitão bem estranho aí, né? Eu vou falar que aqui é o potencial A. Aí, olha só, isso aqui já é legal de acompanhar. Olha só como é que o meu nó A aqui, ele é comprido, ó.
Dessa região toda aqui, ó. Isso tudo aqui é A, né? B, posso chamar aqui, ó. C, vou chamar C. Olha só que região, ó. Deixa eu ver, tem mais alguma região? Opcionalmente, vocês vão ver que a gente pode chamar esse pontinho aqui de uma região também, ó. Mas não é o caso, eu deixo para explicar isso daqui a pouco. Vamos trabalhar assim. Por que opcionalmente? Porque quando aqui é 1 ampere, você já sabe que a corrente nesse ramo aqui é 1 ampere. Ó. A corrente que porque elementos em série tem a mesma corrente. A corrente que vai sair aqui por essa resistência de 3 ohms, ela é 1 ampere. Mesma coisa aqui, ó. A corrente, tanto em 1 ohm quanto na fonte de corrente, ela está dizendo para a gente que é 1 ampere. Então, a corrente que sai desse lado aqui de C, ó, que passa por 1 ohm, é 1 ampere. Tá certo? Então, vamos montar as expressões aí. Vamos ver aqui, então, ó. Vamos ver aqui, ó. Para VA, se eu fosse raciocinar ali, quais as correntes que saem pelas resistências? Seria VA sobre 3, né? Porque o outro potencial é 0. Mais VA sobre 1. Certo? E quem é as correntes ali das fontes? Ó, chega 1 e sai 2. Então, isso é menos 1, né? Vamos ver aqui. VA. Beleza. Já acha VA, não é isso? É isso que você quis dizer, né? Porque sim. VC aqui eu aterrei, né? Eu não precisei envolver VC na expressão. Então, multiplicando aqui por 3, igual a menos 3, VA, menos 3 quartos volt. E para VB, eu já pus um VB aqui, né? Vai ficar VB. Aí o que acontece? Aqui, VB menos 0 sobre 2, uma corrente que sai. E agora ali eu sei que chega 2 e sai 1. Então, no fim das contas, né? Chega 2, sai 1. Chega 1. VB igual a 2 volts. Está resolvido mesmo. Será que se o terra não fosse escolhido aqui, ia dar isso também? Não, né? Tá vendo? Onde você escolhe o terra, né? Influencia totalmente aí na resolução do exercício. Eu escolhi aqui, não foi por acaso, não. Eu escolhi porque eu vi que esse nó aqui, ó, ele é o que tem mais ramificações, ó. Ele que teria a expressão mais... Ele que teria a maior expressão. A expressãozinha mais complexa aí. Então, eu aterrei ele logo. Pondo ele como 0, melhorou minha vida. Já achei VA e VB, com isso eu consigo achar as correntes que restam aqui no circuito, né? Depois façam um teste, né, aterrando no B ali, por exemplo, para vocês verem o que acontece. Esse 1 ampere aqui, né, ele é 1 ampere aqui também, né, elemento em série com a mesma corrente, tá? Com isso você já sabe que aqui tem o quê, ó? 3 volts. Mesma coisa aqui, ó, aqui é 1 ampere, eu tenho certeza, elementos em série, mesma corrente. Então aqui eu já sei que a polaridade é assim, ó, do mais, né, a corrente parte do potencial maior para o menor na resistência, aqui eu tenho 1 volt, ó, tá? O que mais que eu sei aqui, gente, ó? O VA é um potencial de menos 3 VA, né? Menos 3 quartos volts. Então, eu consigo saber se aqui é o zero, ó. Então, a corrente que sobe aqui, ela vai do potencial maior para o menor, menos 3 quartos é menor, né? Aqui vai ser 3 quartos de ampere, é V sobre R, né? Por aqui também, ó, aí vai 3 quartos é 75, 0,75 é o potencial dividido por 3. Aqui eu tenho 0,25. Vou deixar 0,75 aqui, fica melhor, né?
Bateu isso aqui, ó, então chegou 1, saiu 0, chegou 0,25. Espera lá. Quem está chegando nesse nó? 1, mais 0,25 e mais 0,75. 2. E o 2 está saindo ali, ó. Fechou. E no B, essa corrente aqui, ó, o B é 2 volts, 2 dividido por 2, então aqui eu tenho 1 ampere descendo. E aqui eu tenho 2 volts, né? Certo? 1 ampere para um lado, 1 ampere para o outro, porque chega 2, né? Opa. Chega 2 aqui, ó. Sai 1 para cá e 1 desce para cá. Então tá tudo certinho, né? Veio 1 para cá. E no nó C, vamos ver se bate, ó. No nó C, ó, vou fazer até a conta aqui, ó. Quem tá saindo? 1. Quem mais tá saindo do nó C? Lá do outro lado, mais 0,75. Aqui, ó. Mais tá saindo? 0,25. Quem tá chegando? Tá chegando 1 aqui. Chegando 1 aqui. E só, né? 2 igual a 2. Tranquilo, gente? Então é isso, já vamos começar a fazer as atividades lá, né? Essa aula também ela é dividida em 2 partes. Hoje foi a parte 1, na próxima semana a gente faz a parte 2. Então vamos já começar a fazer os exercícios. Você já consegue fazer todos lá, né, no capítulo de método dos nós, todos que tem só fontes de corrente. Porque a corrente sempre parte, a corrente numa resistência, ela sempre vai de um potencial maior para um menor, né? E 0, aqui é o 0, é maior do que menos 3/4, porque está negativo. Então, pessoal, vamos treinar lá com a lista, né? É comum essas dúvidas no início, tem que pegar as manhas aí, tem que treinar bastante, né? E para não ter dúvida, fazer com certeza essa questão de qual que é o lado ali daquele efeito na igualdade, né? Se eu estiver usando aquele raciocínio que é somatório das correntes que saem igual as que chegam, ou se eu estiver fazendo o somatório algébrico das correntes é igual a 0, né? Um sinal positivo para que chega, negativo para que sai, você tem que ter essa certeza aí desse sinal, ou então da localização daquele termo ali na expressão, né? Em qual lado da igualdade que ele vai. Tem que treinar isso aí para não ter erro, né? Se você errou o sinal ou a posição do termo, montou a equação errada, suas correntes vão achar, suas tensões vão achar tudo errado, corrente tudo errado. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Bom fim de semana para todos e até semana que vem, pessoal.